Hello everybody, sejam bem-vindos ao podcast Inglês para Brasileiros, o seu podcast mais delicioso da internet para você aprender inglês, hoje com 562 palavras em inglês que você não conseguia saber, que você não sabia, de coisas de cozinha. Brincadeira, gente, eu não fiz contagem, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender um pouquinho hoje sobre utensils, os utensílios de cozinha, que você com certeza precisa saber pelo menos um pouquinho, né? E em especial você que está indo aí para imersões, conhece a The Flash Language School? Acesse lá www.theflashschool.com para você saber como funcionam as imersões da nossa escola. Inclusive na semana que vem, para você que está nos ouvindo aí no dia 7 de outubro. E se você está ouvindo depois, não tem problema, porque a gente tem imersão sempre. Então entre em contato e descubra a melhor maneira de você aprender inglês conosco, with us, ok? Bom, bora vinheta, bora começar para você curtir aí de maneira bem gostosa o podcast de hoje. Let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. E então é isso aí, meu povo. Thank you so much. Thank you so much for connecting. Thank you for being here with me. Meu nome é Professor Ivan Henrique. My name is Ivan Henrique. I'm Teacher Ivan Henrique. E é um prazer estar com vocês aqui no nosso podcast. Bom, hoje vamos falar um pouquinho sobre a origem das capivaras e como elas se... Não é isso não. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre palavras em inglês de um nicho bem específico. Nós vamos falar sobre vocabulário de cozinha. Então você que curte aí no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube, não deixe de dar o seu like, de se inscrever e curtir também o nosso Instagram, The Flash Language School. Vai lá, procura, curte e vê sempre o conteúdo legal que a gente posta lá para vocês. Bom, essa necessidade de falar um pouquinho sobre kitchenware, né, que é o vocabulário de cozinha, veio por quê? Bom, talvez você nunca precisou falar inglês numa situação dessa. Talvez você ainda não morou fora, não fez o seu intercâmbio, ou não participou, não teve a chance de participar, igual a gente tem aqui na The Flash, as atividades imersivas, onde você tem que estar ali com a galera com a mão na massa. Então você fala, me passa a escumadeira, ou alguns chamam de espumadeira, e eu descobri que no português os dois estão certos, né? E aí você fala, caramba, eu nem sabia que em português o nome era esse. Imagina em English, né? Então, lógico, é difícil saber tudo. Vamos pensar assim, né? Ninguém sabe tudo, mas a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho, principalmente você que está com inglês básico, você que está começando agora, né? E aí você que está aí no trânsito, dirigindo a sua Brasília amarela, o seu Fusca azulzinho. Bom, é um prazer estar no seu ouvidinho, então bora lá. A primeira coisa que a gente vai destacar aqui, eu achei um texto lindo que fala de cozinha como se fosse uma coisa incrível. E não deixa de ser incrível, né? Mas foi muito bonitinho, né? Aqui é pensar assim, gente, olha só, as comidas como as frutas, as nozes e certos tipos de mariscos podem ser comidos crus, mas também podem ser cozidos. E onde fazemos isso? Em um lugar chamado kitchen. E aí começa o texto e é engraçado isso. Eu achei super legal. E aí começa lá, kitchen, que é o lugar da casa onde nós preparamos as coisas, ok? K-I-T-C-H-E-N, kitchen. E aí você pode também checar no nosso site a lista aí de vocabulário que você precisa. E aí, dentro da cozinha tem o diabo 4 ali dentro. Muitas coisas que a gente nunca soube o nome nem em português, mas precisamos saber em inglês, pelo menos um pouco. Vamos começar aqui. Bom, liquidificador. Liquidificador. In English, it's called blender. Blender. Ok? Então é ele que mistura tudo, blender, ok? Depois nós temos um chamado casserole, ou casserole dish. E gente, eu vou ser sincero para vocês, eu olho a foto, eu sei o que é, eu tenho em casa, eu uso, mas eu não sei em português, para ser sincero. Chama caçarola aquilo? Comenta aí pra gente, comenta, teacher, é isso mesmo? Não, teacher, não é isso. Mas é de cerâmica por baixo e vidro por cima, mas, bom... O importante é que está na lista dos top mais, então casserole
é o nome. Agora, e a famosa tábua de carne? Sabe, acostumado com aquele barulhão? Pá, 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 pá. Pessoal descarregando estresse na tábua de carne. Bom, o nome é chopping board, ok? Tem que gravar isso, senão você vai falar lá meat board, alguma coisa assim, e você pode até ser entendido, mas não tá certo. Então, chopping board, porque chop é o verbo picar. Quando você vai picar os alimentos, né? Você pega a faquinha, tchoc, 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 tchoc. Então, chopping board, é ali que você pica os alimentos, ok? Tem uma que eu achei muito interessante, que para nós aqui na nossa região a gente chama de escorredor de arroz, ou né? Na sua região não sei como você chama. E aí eu falei, caramba, que legal, eu não sabia falar o nome desse negócio. E é colander, ok? Colander. Eu achei legal o nome, né? Não consigo fazer uma associação de cara assim, mas você pode imaginar ele pousando assim na sua cozinha, landing, né? E aí colander. Cria alguma maneira de gravar esse tipo de vocabulário. Eu tô aqui no podcast ensinando vocês e você sabe que uma das maneiras de aprender e gravar, memorizar é ensinando as pessoas. Então vamos lá, depois nós temos aí a panela. E você pode chamar a panela de pot. Você também pode chamar de cooking pot. É o pote de cozinhar, cooking pot. Alguns chamam de stock pot, né? Mas eu já ouvi bastante cooking pot e eu gosto, ok? Aí aquele jogo de panelas. O jogo de panelas é chamado de cookware. Cookware. Lembrando que o ware ele tem a ver com grupos, tá bom? W-A-R-E. São grupos de coisas, tá bom? Então, se você vê o ware em outros contextos, preste atenção, porque ele pode ter a ver com grupos de coisas. Por exemplo, o grupo de panelas aqui é chamado de cookware. Depois nós temos uma máquina, eu nunca usei, mas eu acho super interessante, que é a máquina de lavar louças, a famosa dishwasher, ok? Dishwasher, muito importante. Tudo que você usa ali para comer, o garfo, a faca, né? Essa parte de... o pessoal fala que não são... Tem as louças e você tem aí as demais peças ali que são feitas de aço, né? Então essa parte aí é chamada de cutlery. C-U-T-L-E-R-Y. Cutlery. Ou você pode chamar de eating utensils. Utensílios para comer. Ok? Nos Estados Unidos é silverware. Silverware. Prataria. Agora veio, né? Depois, tarde, mas vem, né? Prataria, né? Então, silverware. Silver é prata, então silverware faz todo sentido. Bom, se você precisa desse vocabulário ou quer aprender ele de fato, vai anotando, vai escrevendo. Isso é muito interessante. Ou dá play no episódio depois de novo, ok? O famoso processador de comida é literalmente isso, o food processor, ok? As panelas, que você pode chamar de pot, né? Mas também pode ser chamadas de pan. E aí eu tenho uma dica para você gravar. Porque você pega a palavra panela e deixa só as 3 primeiras letras, P-A-N, e você vai ter a panela em inglês, pan, ok? E aí você tem a frigideira. A frigideira é uma panela que serve para quê? Ela serve para fritura, ok? Então ela é chamada de frying pan. Ok? Frying pan. Se vai pôr óleo, vai fritar as coisas ali, associa assim que fica mais fácil. Fry pan ou frying pan. Eu acho que funciona muito bem. Ok? Nós temos aí também o ralador. O ralador famoso. Se alguma dessas coisas ela é dita de outra forma na sua região, então você pode postar aí pra gente saber. Mas o ralador se chama grater. Ou no britânico, grater. Então, grater, bem legal. Aí você tem aquelas máquinas que você pode... a gente chama aqui de grill, a gente fala o grill nota 1000. Os grills que a gente tem, que você põe um alimento para ser grelhado, o nome, né, que é grill mesmo. Então, em inglês, pelo menos no Reino Unido, né, na lista que eu tenho, se chama grill. Mas nos Estados Unidos, alguns chamam de broiler, ok? Então, eu acho grill muito simples, muito fácil de gravar, pode ser. Tá bom? Se você tem aquela coisa que você esquenta e as panelas que encostam, aí você encosta e quando não tem fogo, tá? É elétrico. E aí quando encosta, não sei se é por indução que fala, e aí você consegue aquecer o alimento, né? Aquela plataforma se chama hot plate, como se fosse prato quente e faz todo sentido. Hot plate, ok? A famosa chaleira se chama kettle. Kettle.
Cuidado que na hora que fala parece uma coisa, mas na hora de escrever é Kettle. Kettle ou kettle, ok? A P é sync, né? Importante saber onde que joga as coisas, entope o cano depois. Beleza, eu já tinha falado de silverware. Depois você tem também os outros cooking utensils, né? Que são as demais ferramentas que você usa na cozinha, vamos dizer assim. Fridge, que é a geladeira, né? Que a gente vai lá e abre e você tem no pote de sorvete bastante feijão. A escumadeira que se chama spatula. Vai dizer que não é o formato de uma espátula. Lembra bem, né? Spatula. Então, a escumadeira, esse é um nome muito legal. Spatula. Grava aí, tá bom? Você tem stove, que é o seu fogão, ok? Você tem depois o que a gente chama de tableware. Lembra que eu falei que ware são grupos? Tableware vai ser a prataria, as coisas que você põe na onde? On the table, na mesa. Tableware. Para quem ainda usa torradeira, você tem toaster, né? Se você vai descascar um alimento, se você usa algum dispositivo para descascar o alimento, o verbo descascar é o verbo peel. Lembra de pele? P-E-E-L, peel. E aí você tem os peelers. Peelers são os dispositivos criados, tem um monte de cacareco por aí, que você usa para descascar os alimentos, tá bom? Então você tem, por exemplo, uns que chamam vegetable peeler, fruit peeler, um monte de peeler da vida. O que eu achei engraçado, que foi bem interessante, foi uma panelinha, você pode dar um Google aí depois, uma panela chamada wok. E é engraçado porque o walk é o verbo caminhar, walk. E tem uma panela com esse nome. Ok? I walk with a wok. Então, se eu caminho com essa panela, é I walk with a wok. Então, você checa lá, tá bom? É uma panela bem específica. Eu acho que ela é oriental, tá bom? Ela é bem arredondada, assim, né? Eu acho que é ela que a gente vê nos programas de MasterChef, o pessoal chacoalhando aquilo tudo. E é muito, muito legal. Então, wok é uma palavra muito interessante. Bom, até aqui, você já gostou do que você aprendeu? Bom, a gente viu bastante palavras aqui no episódio de hoje e a gente gravou apenas 12 minutos. Você sabe que o nosso podcast ele é muito objetivo, tá ok? Então, não deixa de se inscrever, não deixa de clicar, não deixa de compartilhar, faz aí, pede like. Não, quem tem que pedir like sou eu. Dá um like, né? Mas pede like também, pede pra galera curtir aí, pede pro povo dar apoio, compartilhar e tudo mais, para que o nosso podcast continue sendo o sucesso que já é, tá ok? Vamos alcançar cada vez mais pessoas aí e já chegamos a 40 mil plays, né? Eu achava que os números eram meio pequenos, mas quando você começa a ver, poxa, 40 mil plays é bastante, né? Quer dizer que o nosso conteúdo ele foi ouvido 40 mil vezes. Então, thank you so much, obrigado a você aí, né? Vamos dar um bate-palma aqui, né? Pra galera aí. Oh, thank you so much, thank you guys, obrigado pra você que nos ajuda aí, nos prestigia. A gente vai tentando mudar o conteúdo conforme a necessidade, né? Sempre tentando fazer de uma forma engraçada, divertida e leve para que seja gostoso, tá bom? Então, não deixe aí de compartilhar. Vou aproveitar aqui para falar desse nosso serviço que é o serviço de imersões. Então, temos aí episódios anteriores falando sobre como funcionam as imersões. Então, não deixe de ir lá para poder prestigiar. Deixo aqui o meu grande abraço para toda a galera que estará comigo daqui a 7 dias no nosso evento imersivo de outubro de 2022. E vai ser muito divertido. Depois todo mundo vai curtir as fotos nas redes sociais aí. Tem muita coisa legal preparada para todo mundo. Vamos lá, tem mais coisa? Bom, se você gostou até aqui, escuta mais. A gente tem mais coisas sim. Tudo que for equipamento, é importante você saber que a gente chama de appliance. Ok? Então, lógico, você sempre pode falar, oh, pick that thing for me. Thing. Pega aquela coisa pra mim, that stuff. Stuff são palavras aí, coringa, que você pode sempre usar. Mas, por exemplo, se você vai pegar um dispositivo específico, né? Você pode chamar de appliances, ok? É uma coisa que serve para uma tarefa específica na casa. Então, appliance. A-P-P-L-I-A-N-C-E. Ok?
Outra palavra que eu tenho aqui para vocês é a bandeja. Como é que eu falo bandeja? Se você for usar uma bandeja, você vai chamar de tray, ok? Tray. E existem as bandejas que o pessoal cozinha em cima dela e leva aquilo para a mesa, né? Então aí é baking tray, ok? Você pode esquentar ali, você pode cozinhar em cima daquilo ali, pode ir para o forno, por exemplo, né? Você coloca ali uns cupcakes da vida e vou assar aquilo, né? Então é chamado de baking tray, ok? Geralmente é forno, tá bom? Esses aqui eu vejo indo pro forno. Barbecue. Barbecue pode ser o famoso churras, o churrascão. Só que barbecue também é verbo, tá ok? Então barbecue é um processo. É o processo de grelhar as coisas ou de cozinhá-las, né? Usando carvão, fogo, né? Só que barbecue também pode ser o quê? Pode ser um dispositivo, como se fosse um grill mesmo, entendeu? Então a gente chama aquele grill de barbecue. A famosa churrasqueira, a gente pode chamar ela de barbecue, tá? Falamos aqui de vários outros aqui. Deixa eu pegar um legal aqui para vocês. Eu acho que vai ficar legal. Fixture. Fixture, isso aqui não é uma coisa específica, mas é uma maneira de falar de algo. Fixture, F-I-X-T-U-R-E. É uma peça, um tipo de equipamento ou até mobília que fica só ali. Então a cozinha ela tem algumas coisas que a gente chama de fixtures. Por exemplo, a bancada, a pia, as prateleiras, né, os armários, né, as gavetas são chamadas de fixtures. Então uma cozinha ela pode ter many fixtures or not, ok? Aproveitando, né, como que eu digo balcão, ou, né, balcão é counter, prateleira, shelf, armário, cupboard, gaveta, drawer, são palavras aí que a gente usa bastante, tá ok? Vamos lá, o que mais que a gente pode falar dessa lista que eu preparei aqui para vocês? Tem um negócio aqui que eu acho legal. Esses dias eu me peguei pensando assim, como é que chama o pegador? Sabe, você usa o pegador para pegar as coisas, logicamente. E aí eu falo, caramba, como é que chama aquilo? E o nome é tongs, T-O-N-G-S, tongs, tá? Então ela tem 2 bracinhos e você usa ela para pegar as coisas. Tongs, ok? É difícil gravar, na minha opinião, desde que se você não conseguir fazer um link. Mas se você consegue fazer um link, na minha cabeça tongs me lembra muito, né? É a palavra língua, tongue, no plural. Então tongs. Então imagina, né, um pegador, alguém aí, se tiver ideia, faça um pegador com 2 línguas, né, no formato de 2 linguinhas. E aí pronto, nunca mais você esquece. Tongs, tá? Aproveitando aqui, né, eu estou ensinando isso para vocês, mas essa é a nossa maneira de ensinar muitas coisas. Porque você faz associação e nunca mais você esquece. Vou dar um exemplo aqui bobo, né? Você pergunta assim, não tem nada a ver com kitchenware, tá bom? Ou com as capivaras que a gente falou no começo. Mas você, por exemplo, pergunta assim, teacher, como é que chama essa cavidade? Essa cavidade que a gente tem por baixo do braço, essa cavidade por trás do joelho, né? Então, qual é o nome? Talvez em português mesmo a gente não saiba os nomes. E aí você descobre que na realidade chama pit. Pit. E aí eu achei legal que essa brincadeira faz você gravar muita coisa. Porque você tem o sovaco, armpit, você tem a cavidade por trás do joelho, que é o pit também, né? Porque é leg pit, que é por trás da perna. E você pega um pão e desenha o Brad Pitt e pronto, você tem Brad Pitt, tá? Quem vê na internet acha isso mais engraçado, mas o que eu tô falando? Através da piada, tá? Leg Pitt, Arm Pitt, Brad Pitt, você grava a brincadeira, associa a pronúncia, associa aquilo que você está aprendendo e mesmo que seja uma coisa boba e idiota, você não esquece mais. Né? Então isso faz muito parte do jeito que eu ensino, e outras pessoas que trabalham comigo também ensinam, e eu acho que isso é o máximo. Você aprende brincando e o seu cérebro ele tem vários gatilhos emocionais. E aí quando você precisa lembrar de uma certa palavra, pum, ela vem.
né? Mas ela veio porque durante a aula houve uma brincadeira com aquilo, uma foto que mostrava aquilo de uma forma diferente, e aí pronto. Quando você vê, you're speaking. Quando vê, você já aprendeu e já está falando. Então essa que é a nossa ideia. Muito bem, gente. A gente tem aí recebido alguns pedidos dos nossos ouvintes, tá? Todos eles são checados, tá? Todo episódio eu deixo pelo menos 90 dias aí a enquete aberta para que você coloque se gostou do tipo de conteúdo e quer mais, né? Ou para você dar alguma outra sugestão, tá? Quer trocar mais ideia com a gente? Bom, manda zap pra gente. Entra lá no nosso site e coloca lá, você tem lá como acessar o nosso WhatsApp. E o DDD é 12 e o telefone é 988-212037. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp gravada pra gente, que a gente vai reproduzir aqui, trocar uma ideia. Você pode fazer um pedido, ok? Dar a sua dica e assim por diante. Para nós vai ser um prazer sempre. Outra opção, pega aí, por exemplo, você viu aí esse nosso podcast que a gente brincou aí, né? 569 palavras em inglês, e você simplesmente faz o quê? Procura no Instagram pelo exato post relacionado a esse episódio e ali você pode comentar o que você quiser. A gente sempre faz os posts e sempre coloca o conteúdo ali no Instagram para vocês. Gente, foi muito bom estar com vocês nesse episódio do E Agora Teacher. Esqueci de falar isso lá no começo, né? Mas a gente tem os episódios dos shorts e a gente tem alguns que a gente faz um pouco mais longos, que é como esses, né? E agora, teacher, como é que eu falo isso? E acho que hoje deu pra gente ensinar bastante coisa para vocês. Thank you so much for listening and take care and bye bye. Take care, see you. English for Brazilians. The most delicious podcast to learn English.